Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Terapeuta Mestre de Si, programa que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas. Aqui nós falamos sobre profissão terapeuta, sobre como você pode se empoderar como terapeuta, iniciando a sua profissão ou ainda fazendo uma transição de uma profissão totalmente diferente para a profissão terapeuta. E para você que já é terapeuta, fica aqui comigo também, que nós temos muita informação para trocar. O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos, especialista em leitura de registros akáshicos. E hoje eu vou fazer a parte 2 do que nós falamos na semana passada. Nós falamos sobre bloqueios energéticos e como isso pode sim bloquear a sua abundância em todos os aspectos da sua vida. Vamos falar mais sobre isso, vamos aprofundar e vamos elevar agora os bloqueios energéticos para os últimos 4 chakras e vamos falar sobre as consequências desses bloqueios. Então fica aqui comigo que eu conto tudo para você já já. Se você está chegando agora e ainda não assistiu a primeira parte desse programa, assista o programa da semana passada, Terapeuta Mestre de Si, que é onde nós iniciamos falando sobre bloqueios energéticos em cada área da sua vida. E hoje, então, nós vamos continuar esse processo. Eu vou aqui explicando para você cada área, o que acontece e por que, afinal de contas, que bloqueios energéticos na sua rede energética de canais, que nós chamamos de nadis, nos seus chakras, enfim, pode bloquear a sua abundância. Porque, afinal de contas, é o que eu falo sempre, abundância é um fluxo do universo. Você só precisa estar inserido dentro dele. E nem sempre a gente consegue estar. Como você faz para estar inserido neste fluxo? Como você faz para estar em sincronicidade com o universo? Você já ouviu falar sobre isso, não ouviu? Então, sincronicidade é a arte de estar no lugar certo, na hora certa, para que você possa encontrar o momento exato em que a porta se abre para você. Porque não adianta nada você chegar antes e muito menos depois que a porta se fechou novamente. Porque quando você está num lugar, você está com um objetivo de vida, mas todas as portas estão fechadas para você, você não vai conseguir concluir os seus objetivos. Ou se conseguir, você vai ter muito mais trabalho, 10 vezes mais trabalho do que você teria se as portas estivessem abertas para você. Então, aquilo que a maioria das pessoas chama sorte, na verdade não é sorte, é apenas a capacidade de estar com a sua mente, a sua frequência em sincronicidade, em ressonância com a frequência do universo. É como se fosse uma mente consciente. É como se fosse a consciência do universo. E você estará, então, em conexão com essa consciência. Ao fazer isso, o teu inconsciente sabe exatamente o tempo certo de agir. Ele percebe quando é a melhor hora de você agir, de você realizar o seu projeto. Muitos projetos que são realizados antes do tempo acabam não funcionando. Muitos projetos que são realizados tardiamente também acabam não funcionando. Por isso existe um tempo, que é o tempo do universo. Veja bem, quantas e quantas pessoas foram pegas de surpresa quando iniciou a pandemia?
Quantas pessoas estavam iniciando o seu projeto exatamente quando iniciou a pandemia? Investiram, compraram um espaço ou alugaram um espaço, assinaram contratos, se endividaram e de repente tudo parou. Lá dentro de você havia algo, talvez gritando para você: não faça isso agora. Mas como você não estava em sincronicidade com o universo, em função dos seus canais estarem bloqueados, provavelmente você não escutou essa mensagem do universo. E por causa disso, então, teve os seus negócios fechados, seus projetos encerrados. E isso é muito triste, principalmente quando isso se repete várias vezes na sua vida. Agora, uma coisa é verdade. Não pare os seus sonhos. Não aborte os seus sonhos por causa disso. Não deu certo uma vez, prepare-se de novo para fazer de novo. Só que agora se prepare com as ferramentas certas. Se prepare agora com tudo aquilo que você precisa saber. Muito mais do que saber é ser. E é sobre isso que nós falamos aqui. Muito mais do que saber, muito mais do que conhecer, muito mais do que estudar, é ser. É transformar-se neste ser. É transformar-se numa consciência mais expandida, mais desperta para este momento. E essa consciência mais expandida, mais desperta, tem sim aquilo que as pessoas chamam de sorte. Porque há uma sensação de que sempre as portas estão abertas. Eu lembro muito desta sensação lá na minha adolescência, porque sempre, para tudo, eu era chamada a fazer. Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso. Eu era uma jovem muito tímida, com um desejo muito grande de ser reconhecida pelo que faz. Eu tinha um desejo muito grande de ser reconhecida. Mas eu era muito tímida para me promover. E então eu vim com essa sensação que a vida me trazia sorte, porque as coisas apareciam para mim. As chances de eu fazer algo sempre apareceram. E eu acabava sempre aceitando este convite da vida. Por causa disso, eu trabalhei com muitas profissões, eu trabalhei em muitos lugares e eu sempre era chamada para um lugar um pouco melhor. Eu tive muitas experiências de vida, não tive medo de experimentar. E quando finalmente chegou lá pelos meus 16, 17 anos, eu trabalho desde os 13 anos. Quando chegou aos meus 16, 17 anos, eu iniciei a fazer os cursos, então, de terapias holísticas. E logo no primeiro ano a gente já ganhava nessa possibilidade de começar a trabalhar. Então eu tive as minhas experiências, muitas experiências. E eu acho importante que a gente entenda um pouco de tudo e muito de uma coisa específica. Então, a gente precisa saber um pouquinho de tudo e muito de uma coisa específica, que é a especialização. É a especialidade com a qual você vai trabalhar e se tornar um mestre de si. Por que um mestre de si? Porque é a busca, né, do seu autoconhecimento, da sua cura com aquilo que você faz. Então, essa experiência de vida que eu tive, que me trouxe essa sensação de que a vida me dava sempre tudo aquilo que eu pedia, na hora que eu pedia, ela se encerra com um evento que acontece lá por volta de 2004, quando eu tenho a minha primeira isquemia cerebral. Ali eu passei por um processo chamado transição índigo-cristal, ou seja, a minha energia que era de uma criança índigo foi para a energia de um cristal, um adulto cristal, podemos dizer assim. Quando isto acontece, eu mudo completamente a minha frequência, mas para que isso possa ser feito,
em um momento todos os meus canais são cortados. Então eu não tinha conexão com a Terra, eu não tinha conexão com os mestres, eu não tinha conexão com o meu eu sou. E é incrível como isso muda a perspectiva, como isso muda o ponto de vista. Eu me dei conta do quanto é difícil realizar qualquer coisa sem esta conexão. Pela primeira vez, eu tive muita dificuldade de tudo, de aprender, porque eu estava com amnésia, né? Uma amnésia que a gente chama de amnésia dos 3 segundos. Então eu tinha muita dificuldade para aprender algo novo. Eu tinha muita dificuldade de trabalhar, eu precisei parar de trabalhar como terapeuta por 2 anos, porque foram 2 anos que eu levei para melhorar desta situação, para minha memória começar a se resgatar. E eu me dei conta do quanto é difícil, do quanto é difícil ser otimista quando tudo está dando absolutamente errado na sua vida, quando você perde absolutamente tudo, que foi o meu caso. Quando eu saio deste processo de amnésia, eu entro direto numa conexão com o eu sou. Talvez na conexão mais profunda que eu fiz. Todos os bloqueios energéticos que eu estava durante 2 anos desapareceram. E eu tive a primeira conexão profunda com o eu sou. Foi muito mágico, porque ali eu abri novamente o fluxo da abundância. E foi quando eu tive a percepção disso, porque antes eu não tinha a percepção, eu achava que era sorte. Foi quando eu entendi que é necessário que a gente tenha canais abertos, que o fluxo da nossa energia esteja funcionando, para que a gente possa se conectar com o eu sou. E somente nessa conexão com o eu sou é que nós estamos verdadeiramente no fluxo da abundância. A gente entra então na fase da manifestação, que é quando você tem consciência de como você consegue as coisas. E aí você aprende a pedir, aprende a manifestar a partir do teu ser aquilo que você deseja, a realidade que você deseja. Muitas pessoas acham que isso é apenas uma ilusão. Entretanto, eu tenho aqui inúmeros exemplos para contar para você. Muitas experiências de vida. E sempre que eu peço alguma coisa, sempre que eu falo para bem ou para mal, aquilo funciona. É muito interessante. Se você ainda não aprendeu a desbloquear o seu fluxo da abundância, uma dica que eu dou aqui para você é: faça o seu caderninho de pedidos. Como é que eu faço o caderno de pedidos? Eu pego revistas, muitas revistas de todos os tipos. Revistas de saúde, revistas de decoração de casa, revistas de carros, revista de viagens. E eu pego todas essas revistas e recorto. Sem medo, sem pena. Eu vou lá e escolho o que há de melhor daquilo que eu quero para mim. E eu escolho aquelas frases que diz: ser livre é um estado interno. Ser feliz é o que há de mais importante. Você já é linda por dentro e por fora. Então eu recolho essas frases e eu também coloco ali. Por quê? Porque mais importante do que você adquirir bens materiais é você saber que esses bens materiais, eles estão ali, na verdade, apenas para ser uma extensão de você, uma extensão do teu estado de ânimo. Eles não são para te dar um estado de ânimo, mas sim para ser a extensão deste estado de ânimo, para ser a sua felicidade mostrada também para os outros. Se você está confortável com o que você tem, então só resta pedir aquilo que você não tem. Ou seja, felicidade, amor, enfim, aquilo que você quer. Sorte, entre aspas, na sua profissão.
O que é sorte na sua profissão, né? É que você encontre pessoas que você possa ajudar, mas também que possam ajudar você. Tem um fato que eu vou contar aqui rapidinho de uma aluna minha essa semana. Eles se formaram semana passada e ela narrou isso, dizendo assim: eu fiz uma leitura tão pesada de uma pessoa, tão pesada, tão triste, que eu quase desisti de ser leitora, porque doeu. E aí, em seguida, ela fez uma outra leitura de uma outra pessoa, e essa leitura foi tão iluminada, foi tão uau, que ela disse: não, não dá para desistir. E isso é sincronicidade. A leitura pesada porque você precisava ajudar aquela pessoa. Mas quando vem essa leitura toda iluminada, ela vem para lhe ajudar. E isso acontece o tempo todo neste lugar onde nós estamos como terapeutas. Isso acontece o tempo todo. A gente ajuda e é ajudado. A gente cura, ajuda a se curar, e a gente também é curado. A gente descobre o caminho da cura e a gente consegue ensinar isso para o outro. Então, este é um lugar que é muito satisfatório de estar, que preenche o nosso coração. Então, é esse lugar que você quer estar? Então vamos falar sobre os bloqueios que impedem você de ser tudo aquilo que você deseja. E eu vou falar sobre o quarto chakra, que do meu ponto de vista é um dos mais importantes. É o chakra cardíaco e ele está exatamente nessa região, no centro do seu peito. Não é o timo, é o chakra cardíaco. O chakra do timo é um pouco acima e muitas vezes é confundido com o cardíaco. Mas nós vamos falar do cardíaco hoje. O chakra cardíaco, ele é conectado ao quarto corpo, aquele que nós chamamos de duplo etérico, corpo astral, corpo de desdobramento, ou ainda algumas pessoas chamam de alma. É esse corpo que se fraciona, fragmenta. E quando nós temos qualquer bloqueio nesse chakra, eu não consigo passar informações nem do meu corpo físico para os corpos superiores, nem dos corpos superiores para os corpos inferiores. Então a comunicação entre o meu eu de sobrevivência, o meu ego, e o meu eu espiritual ascensionado, não existe comunicação. Está cortada. Quando isto acontece, a nossa consciência não tem como se expandir. Não tem como a gente olhar para a vida e entender que a vida aqui, ela é uma experiência linda, que precisa ser vivida com todas as suas dores, com todas as suas tristezas. Nós precisamos viver isso e transformar isso em algo útil para o nosso próprio crescimento como ser, para aprendermos a amar, para aprendermos a olhar o outro de igual para igual. Então, se eu tenho algum bloqueio nesse chakra, eu vou ter dificuldade de amar, eu vou ter dificuldade de ter sorte na vida, entendendo que sorte é a sincronicidade com o universo. Eu vou ter muita dificuldade de conseguir entrar no fluxo da abundância. Porque para que eu esteja no fluxo da abundância, eu preciso da conexão com o eu sou. Se esse chakra estiver bloqueado, eu não faço conexão com o eu sou. Certo? É esse chakra que faz a conexão entre os corpos inferiores e os superiores. Então é por aqui que passa toda a informação. Lógico, se você tiver bloqueios acima,
você também não vai conectar com o eu sou. Mas o principal mesmo é o chakra cardíaco. É ele que faz com que a porta esteja aberta. Depois que a porta está aberta, é treino. Você estar sentindo amor, amorosidade pelas pessoas, você estar em uma consciência de expansão, facilita completamente essa conexão e esse fluxo. E como você pode fazer para que este chakra esteja completamente desimpedido? Aqui nós vamos falar sobre emoções, sentimentos e principalmente traumas de infância. Em outros episódios eu já falei sobre isso, que os traumas de infância, eles trazem muitos bloqueios. Mas o maior bloqueio que o trauma de infância pode trazer é dentro desse chakra. Isso faz com que a pessoa não consiga se conectar aos outros. Ela não consegue sentir esse fluxo de amor que vai dela para o outro e do outro para ela. Ela não consegue sentir o fluxo de amor que vai dela para o universo e do universo para ela. Então, basicamente, a pessoa que tem traumas severos de infância, ela vai estar sempre na falta do amor, no sentimento de vazio, no sentimento de escassez, sempre com uma fome emocional, sempre com uma dependência emocional dos outros. E geralmente essa pessoa vai acreditar que depende dos outros, que precisa ser amada pelos outros, quando isso não é verdade. Então, essa crença de que a gente precisa do amor dos outros, ela é falsa, ela é irreal. O único e verdadeiro amor que nós precisamos é essa conexão com o eu sou. Nem sequer é um sentimento, mas sim uma consciência. Então, nós nos conectamos com o eu sou através desse canal que nós temos e conseguimos acessar uma consciência expandida e uma consciência que nos mostra o quanto a nossa natureza ela é perfeita. E ao acessarmos essa visão do quanto nossa natureza divina é perfeita, nós simplesmente sentimos o fluxo do amor. É impossível não se sentir amado, amada o tempo todo nessa conexão. E aí você para de depender que os outros te deem alguma coisa. Porque enquanto você depende que alguém te dê alguma coisa, você é refém dessa pessoa. E se você é refém dessa pessoa, você acaba ficando sem a sua liberdade. Então, abrir o fluxo do chakra cardíaco, abrir esse chakra, expandi-lo, depende de várias ações, várias atitudes que você vai fazer. Depende de você, por exemplo, trabalhar os seus traumas de infância, certo? Depende de você trabalhar os seus traumas de infância. E como é que eu trabalho os traumas de infância? Fazendo terapias. Como que você faz terapias? Com quem primeiro? Primeiro você vai precisar de alguém que entenda das fases da infância, das 5 fases de formação de caráter, dessas relações entre pai e mãe. Então você vai precisar de alguém que tenha verdadeiramente estudado psicologia, certo? Por quê? Porque aqui você vai ter o autoconhecimento. Então, é uma busca, sim, pelo olhar do outro sobre aquilo que você precisa, ok? Para liberar esses traumas, você vai precisar de uma terapia que mexa nisso. Então, uma terapia haitiana, um HQI, ok? Então, são formas de liberar que você pode fazer com ou sem autoconhecimento, como você desejar. Mas precisa liberar o trauma, porque não adianta apenas saber que o trauma existe se ele não for liberado, ok? Então, fazendo isso, você já tira a primeira situação que está
bloqueando você. Depois, você vai tentar descobrir se existem outros bloqueios, como magias, contratos, como memórias de vidas passadas. E aí entra, então, o papel dos registros akáshicos, que vão acessar para você essa informação. E por último, você vai fazer o desbloqueio. Se nada disso até aqui funcionou, se seu chakra continua fechado, então precisa fazer um desbloqueio manual com uma terapia frequencial, por exemplo. Como a terapia frequencial anjo-humano, como talvez uma apometria, talvez uma cura quântica, e que vá trabalhar isso, certo? Às vezes, técnicas de limpeza e harmonização de chakras não conseguem tirar bloqueios que são de vidas passadas, ok? Às vezes não, às vezes sim, às vezes não. Então, se o bloqueio é muito profundo, vai precisar de algo mais potente. Mas você vai fazendo essa caminhada e vai desbloqueando aos poucos. Depois que você desbloquear o chakra cardíaco, eu garanto uma coisa: a sua vida muda. Depois que o chakra cardíaco está desbloqueado, expandido, a sua vida muda. Porque aqui você tem tudo o que você precisa para abrir verdadeiramente a sua abundância, para estar no fluxo da abundância. Certo? Então vale a pena, vale muito a pena investir um pouco de tempo e atenção nos desbloqueios desses chakras e seguir adiante então. Chakra laríngeo, que é o chakra da sua expressão. E quando eu falo expressão, não é só falar, é sua expressão física, é como você se manifesta como pessoa, como ser humano, com esse corpo que você tem. É como você consegue ou não agir, se movimentar. Chakra laríngeo traz aqui toda a tua expressão e também pode trazer a tua manifestação quando ele está conectado ao quinto corpo, quando o fluxo é aberto para esse corpo, porque é o corpo da manifestação, é o corpo da intuição e o corpo da manifestação. O que causa bloqueios aqui? O medo de se manifestar, o medo de falar a verdade, o medo de estar sendo muito agressivo ou estar sendo muito agressivo. Então, existem várias coisas que bloqueiam esse chakra e que muitas vezes trazem doenças. Por exemplo, uma pessoa que vive com dor de garganta precisa olhar para isso. Já fez tratamento, já foi no médico, não há nada errado, mas a pessoa está sempre com dor de garganta. Vá olhar para isso. Com certeza, isso é emocional. Toda vez que você tem dor de garganta, procure ver se você não encontra, num prazo de 10 dias, alguma briga, algo que você queria dizer para alguém e não falou, uma raiva que ficou escondida. Dê uma olhada nisso. Com certeza você vai encontrar alguma coisa. Depois, nós temos o chakra frontal. Este chakra, que é o chakra da terceira visão, é o chakra que faz com que a gente possa romper, né, essa visão física apenas, expandi-la para os reinos sutis. Se ele estiver desbloqueado, você vai sim ter a terceira visão. A maioria das pessoas não tem, certo? A maioria das pessoas não tem, mas tem fortes intuições, tem fortes saberes. Este chakra ele é conectado com o sexto corpo, que se chama búdico, o corpo da iluminação. E é justamente essa consciência que é a consciência de que não existe só essa realidade. Não existe só corpo físico. Existe sim alguma forma de consciência que vai um pouco além disto, ok?
Então, por último, nós temos o chakra coronário. Dos 7 chakras principais, nós temos o chakra coronário. E geralmente os bloqueios nessa região estão sim muito ligados a questões de espiritualidade mal resolvida, questões de crenças limitantes, obsessão no sentido de uma obsessão física, né, de pensamentos muito repetitivos, também pode bloquear esse chakra. E é o chakra que é conectado direto ao 7º corpo. Então, se você tem algum problema relacionado à espiritualidade, esse chakra pode bloquear e isso também é sim um grande problema. Quando o canal do Eu Sou está tentando abrir e está bloqueado, provavelmente você vai ter dor de cabeça. Ele estar bloqueado já dá dor de cabeça. Mas quando você tenta desbloqueá-lo, vai dar dor de cabeça com certeza. Tá bom? Bom, como abrir todos esses canais? A primeira coisa é estar entregue. O que é estar entregue? É confiar que existe um fluxo do universo e que nós não podemos controlá-lo, não devemos controlá-lo, então nós devemos estar entregues a esse fluxo, confiando, porque sempre esse fluxo nos leva para um lugar melhor. Aqui não existe exceção. Sempre o fluxo nos leva para um lugar melhor, mesmo que a gente não entenda desta forma. Por quê? Porque nós queremos controlar, nós queremos que seja o melhor da nossa maneira, nós queremos que seja o nosso melhor. E nem sempre é assim. Às vezes, o universo te reserva algo tão melhor, só que você não quer ir para lá, porque você acha que vai dar trabalho. Então, você não quer aquilo. E, do ponto de vista do universo, aquele lá é o seu papel. Então, simplesmente relaxe, deixe o fluxo do universo, o fluxo de abundância te levar para onde você tem que estar. Pare de querer controlar. O momento em que você parar de querer controlar, você vai sim abrir todos os teus chakras, porque vai esgotar o seu medo, vai esgotar, é o medo que te manda controlar, né? Então, esteja entregue e confie, porque dessa forma os teus bloqueios vão se desfazendo. Mas se você tem um pouquinho mais de pressa, você vai sim procurar ajuda. E acho isso bem importante, ok? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tiver dúvidas sobre qualquer coisa que eu tenha falado nesse vídeo, alguma coisa não ficou bem claro para você, se você precisar de mais informações, primeiro, me segue no Instagram, @karengliege.oficial, curte esse canal, segue os vídeos, se inscreve, porque dessa forma você vai juntando esse conhecimento. Tem muito conhecimento aqui para você. Então, sempre que eu puder, eu vou colocar um vídeo trazendo coisas bem básicas, trazendo coisas que vão ensinar você a sair do ponto zero até um terapeuta mais profissional, mais formado, mais inteiro, até um terapeuta bem humano, que é isso que nós somos. Um grande beijo no teu coração e até semana que vem. O que? Tu quer conversar? Ah, tu também quer falar? Vem cá conversar com as pessoas, então. Vem cá. O que tu quer contar? Nossa, como conversa.